Olá, eu sou o professor Pablo e vim trazer hoje para você o evangelho desse 30º domingo do tempo comum, do dia 26 de outubro de 2025. A leitura é segundo o evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Nessa passagem do Evangelho, Jesus traz 2 personagens dentro da sociedade, na qual eles viviam, que um era o fariseu e o outro era o cobrador de impostos. O fariseu é um povo judeu que pregava a estrita, a rigorosa obediência às leis, e eram pessoas que constantemente entravam em conflito com Jesus, pois Jesus contrapunha muitas leis que eram daquela sociedade na época que oprimiam o povo judeu, e que oprimiam as pessoas. E os fariseus eram pessoas que frequentemente colocavam essa opressão sobre o povo por conta da exigência, da tradição oral das leis pelas quais eles passavam de geração em geração e que muitas vezes nem eles mesmos seguiam. E Jesus coloca muitas vezes a hipocrisia aqui do fariseu, em que olha os defeitos, olha os pecados do seu irmão, que é um cobrador de impostos, mas muitas vezes não olhava os seus próprios pecados. O cobrador de impostos naquela sociedade também não era um personagem bem visto, pois ele cobrava os impostos para os romanos, que é o que dominavam ali aquela região na época. E os cobradores de impostos podiam também tirar uma parte daquele imposto, daquela cobrança que eles faziam para eles, e muitas vezes se beneficiavam daquela situação diferenciada que eles tinham ali junto aos romanos. E a gente vê aqui mesmo que Jesus coloca esses 2 personagens em contraposição. Um que era um seguidor estrito da lei, mas que, por outro lado, não olhava os seus próprios pecados, não olhava os seus próprios defeitos, e sim olhava os defeitos do seu irmão. Quantas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Quantas vezes nós não julgamos o outro por aquilo que o outro faz, por aquilo que o nosso irmão pensa, pelas situações em que o nosso irmão vive, mas muitas vezes nós não conseguimos olhar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias faltas e o mal que muitas vezes nós fazemos ao nosso próximo. E aqui é uma reflexão para nós nos colocarmos tanto na posição desse fariseu, como também na posição deste cobrador de impostos. Que nós possamos ter discernimento, sabedoria, que peçamos para o Espírito Santo nos dar discernimento na nossa vida, para que nós tenhamos misericórdia com os nossos irmãos que também são pecadores e que também tenhamos essa sabedoria de olhar os nossos erros, as nossas faltas, procurar melhorarmos como cristão e deixarmos de ver os problemas e os defeitos dos outros. Vamos procurar corrigir primeiro os nossos problemas. Que você tenha um abençoado domingo e uma santa semana.